Meninas, nesse dia super frio, vamos falar... Eu tô muito atacada de alergia, olha os meus olhos. Vamos falar sobre salvação pela graça, salvação pelas obras, o que que é? Mas eu tô falando a minha perspectiva como ex-mormon e agora católica, tá? Bom, a graça que vem de Deus, não existe dinheiro que compre a graça. A graça é um dom gratuito que Deus nos dá para que nós sejamos salvos. Porém, com a graça vem as boas atitudes, em um coração contrito. Se você recebe ali aquele amor, se você recebe a salvação, o teu coração é transformado. Essa transformação do teu coração não significa que vai acontecer de uma forma, vai ser uma forma gradativa, uma forma lenta, tá? Então, dinheiro nenhum no mundo compra a graça de Deus. Tá, eu vou dar 1 milhão para construir um hospital público de graça, é uma bondade, vou ajudar as pessoas, mas aquele não compra a graça de Deus. O que é a graça de Deus é o amor e a aceitação de que Jesus é o Deus, Jesus é o Cristo, Jesus nos trouxe a salvação. E que tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, isso é a graça. Então, para nós, o dízimo, os católicos, nós temos que dar o dízimo se nós acharmos que temos que dar, se nós temos condições financeiras para isso. Porém, se eu não dar o dízimo na Igreja Católica, isso não me desqualifica para que eu tenha o corpo de Cristo, para que eu tome o corpo de Cristo, para que eu coma Cristo, para que eu beba Cristo. Não. O dízimo não qualifica porque o dízimo não compra a graça de Deus, não compra a salvação. Então, isso que me fez apaixonar pela Igreja Católica, né? A graça de Deus, o corpo dele está lá. O corpo dele está lá para que nós possamos comer e beber. Nós possamos nos confessar os pecados e cair, levantar e seguir na fé em Cristo. Quando eu era mormon, porque a Igreja Católica tem como centro de adoração o Cristo. O Cristo é o centro de adoração, a Eucaristia é o próprio Cristo. Então, quando começa a Eucaristia, a Santa Ceia para nós, ali se acaba tudo e começa o encontro com o nosso Cristo. Isso é a nossa salvação. Nós vamos comer, nós vamos beber o nosso Cristo. Na Igreja LDS não é assim que funciona. Na Igreja LDS, o patamar deles assim, de espiritualidade é o templo. São os convênios do templo com Jesus Cristo. Então, se você não é apta para entrar no templo, você não tem o altar mais alto, né, que é a glória de Deus. Mas para você entrar no templo, você tem que pagar o dízimo. Então, você paga o dízimo, você entra. Se você não paga o dízimo, você não entra. Então, você não está... o dízimo para eles é uma qualificação para o céu. Sendo que a qualificação para o céu vem pela graça. E a graça dinheiro nenhum compra. Então, por que eu vou pagar e eu vou ser able para entrar no céu? Eu vou ser apta a entrar no céu? Muitas vezes eu tenho fé, mas eu não tenho dinheiro para pagar o dízimo. Então, o que acontece ali? É uma troca. Se você paga o dízimo, você é, ok, tá bom para ir para o céu. E aí a gente já consegue ver que não é uma doutrina cristã. Porque a graça nos dada de graça. Nenhum dinheiro... Gente, se eu quiser dar o carro, a casa que eu tenho em troca da graça de Deus, eu não ganho. Mas o que vai ganhar a graça é o meu coração. É o meu amor por Jesus. E o que me desqualifica de não entrar no céu é de não viver como ele falou. Toma a tua cruz. Segue-me. Então, para a Igreja Católica é assim que funciona. Nós vamos tomar a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, e se eu não estiver pagando o dízimo, quem quer saber? Isso não vai te desqualificar. O que te desqualifica é não confessar os seus pecados, estar em pecado mortal. Mas o dízimo, você entende? Agora, na Igreja Mormon, se eu não pagasse o dízimo,
Eu não estava qualificada para habitar com Deus. Que isso? Estão vendendo a graça? Como assim? Não estou entendendo. Então, quando a gente fala de gospel da prosperidade, é isso. Você troca uma coisa que você tem, um dinheiro, pela graça de Deus. Isso não vai acontecer nunca, né? Porque a graça é o Senhor que é o nosso coração. O nosso coração. Então, pensem sobre isso, né? Reflitam sobre isso. Que nada compra a graça de Deus. É um dom gratuito. E junto com... Ok, eu recebo a graça e aí vem o meu coração contrito e eu quero fazer coisas boas, eu quero fugir do pecado. Não porque eu sou obrigada a fugir do pecado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, eu entrego meu coração a Jesus. E se eu cair, eu levanto e continuo. Porque todos os santos foram assim. Eles caíam, levantavam e continuavam. Então, mesmo assim, ganharam a santidade. Então, isso é gratuito, gente. Isso não tem preço. Então, quando chegarem para você dizer, paga o dízimo, aí você pode pagar, se você quiser ajudar, dar uma esmola para a sua igreja. Mas como sendo uma obrigação para você entrar no céu. E Deus não precisa de dinheiro, tá? Quem precisa somos nós aqui. Mas Deus não precisa. Então pensem sobre isso, que a graça é dada gratuitamente. E junto com a graça vem os bons frutos. Vem um coração contrito, tá bom? Então essa é a diferença do mormonismo e o catolicismo. Porque muitas pessoas falam que é igual. Porque diz que as obras que salvam. Obra não salva ninguém. O que salva é o teu coração e olhar para Jesus na cruz e dizer, eu quero tomar a minha cruz, Senhor. Me dá força. Porque Ele já deu a salvação, Ele já deu a graça. Agora você tem que colher os frutos da graça. Entendeu? Não é dízimo, não. Por isso que eu falo, é muito difícil falar sobre doutrina em 2 minutos, 3 minutos. É estudo, muito estudo. Tá bom? Beijo pra vocês. Bom dia, aqui muita neve. Bye!